Olá amigos, tudo bem? Pra quem não me conhece, eu sou a Elissa e eu moro aqui em Berlim, na Alemanha, junto com o Rodrigo, que tá atrás das câmeras hoje pra facilitar aqui a gravação desse vídeo e a edição dele também. E, como vocês já viram no título desse vídeo, nós vamos sim falar sobre o coronavírus e sobre essa pandemia que tá aí acontecendo no mundo agora, né? A gente não ia falar sobre isso porque nós não somos nem profissionais da saúde, nem cientistas, nem nada assim. E a gente sentiu que a gente não tinha nada para agregar nesse assunto porque, somos apenas pessoas que vivem aqui. A gente não tem nada muito profundo para falar sobre isso. A gente estava até então mostrando a vida bem normal aqui, principalmente no Instagram e tudo mais, né? Tentando mostrar a normalidade do que estava acontecendo. Sem fingir normalidade, né? A gente realmente estava mostrando a vida normal, só que desde esse final de semana nada mais está exatamente normal, então a gente resolveu falar sobre isso, né? A gente resolveu contar para vocês como que tá a situação aqui, porque desde sexta-feira, né, as coisas mudaram muito e muito rápido aqui na Alemanha, mudaram de uma hora para outra, então esse vídeo aqui serve como um alerta, né, e sobre como talvez levar mais a sério a questão da pandemia. Pessoalmente, a gente mesmo aqui, se a gente fosse falar sobre esse assunto há 10, 15 dias atrás, a gente nem poderia falar muito bem, porque a gente não tinha entendido a gravidade do problema, a gente ainda estava naquela fase de negação, né, de a gente é jovem, a gente é saudável, tá tudo bem, mas agora a gente já entendeu o problema real e o tamanho do problema. E como agora finalmente a gente entendeu, a gente pode contar para vocês também e de repente ajudar todo mundo a entender um pouco melhor, né? Para não passar aí a mesma vergonha que a gente passou sem entender as coisas. E de uma forma bem simples, o problema que a gente tem no mundo no momento é um problema matemático, né? Então vamos lá. Aqui na Alemanha, para dar um exemplo para vocês, hoje a gente tem mais ou menos 80 milhões de habitantes, tá? E os cientistas, os pesquisadores e o próprio governo, eles acreditam que 70% pelo menos da população vai ser infectada. E 70% de 80 milhões são 56 milhões de pessoas. E atualmente aqui na Europa o pior caso que a gente tem, o pior epicentro da epidemia é na Itália. E lá na Itália 5% dos infectados acabam precisando de internação mais grave, acabam precisando de UTI. Ou seja, eles precisam ficar lá no leito com respirador artificial porque eles estão realmente muito mal. E aqui o problema é o seguinte: desses 56 milhões de pessoas que potencialmente vão ficar infectados, se a gente tirar os 5% que provavelmente vão precisar de UTI, a gente tem aí um total de 2,8 milhões de pessoas. E se todas essas 2,8 milhões de pessoas ficarem doentes ao mesmo tempo, a gente vai ter um problemaço, porque aqui na Alemanha especificamente, a gente tem no momento 28 mil leitos de UTI. Ou seja, a gente tem precisamente 1% só da quantidade que a gente precisaria, de 2,8 milhões de leitos, caso todo mundo ficasse doente ao mesmo tempo. E esse é o tamanho do problema. A gente não pode deixar todo mundo ficar doente ao mesmo tempo. E é por isso que está todo mundo indicando que as pessoas façam distanciamento social e façam auto-quarentena sempre que possível, para não ficar todo mundo doente ao mesmo tempo. Imagina que na Alemanha, se isso acontecer, não tem o que fazer. A gente vai ter que começar a escolher quem vive e quem morre, porque só vai ter 1% de camas com respiradores para todas as pessoas doentes. Então, assim, no caso aqui na Alemanha, se todo mundo ficar doente ao mesmo tempo, 2,7 milhões praticamente de pessoas não vão ter leito e não vão ter o que fazer, E se a gente for seguir essas tendências e imaginar que isso vai acontecer no Brasil também da mesma forma, 70% da população infectada e 5% dos infectados precisando de UTI, a gente tem um problema muito pior, na verdade, porque o Brasil tem muito mais habitantes e não tem tantos leitos de UTI assim. Fazendo todos os cálculos aí da população brasileira, tira 70% e tira 5% dos 70% infectados, a gente tem aí um potencial de 7,3 milhões de pessoas infectadas e no momento o Brasil tem apenas 40 mil leitos de UTI com respiração, ou seja, é menos que 1%, é praticamente 0,5% da capacidade que talvez o Brasil precise. E é exatamente por isso que agora a gente precisa fazer o distanciamento social, é agora que a gente precisa sempre que possível ficar em casa. Eu sei que não é possível para todo mundo, infelizmente, mas todo mundo que pode fazer quarentena, que faça a quarentena, justamente para garantir que a gente não vai sobrecarregar aí os hospitais do mundo e sobrecarregar os profissionais de saúde também, Aqui, de acordo com o principal estudioso da virologia aqui na Alemanha, que é o doutor professor Christian Drosten, que é o responsável pelo Instituto de Virologia do Hospital Charité aqui de Berlim, que é um dos principais da Alemanha, potencialmente cada uma pessoa infectada infecta pelo menos outras 3, Então, mais uma vez,
É por isso que a gente tem que evitar contato com outras pessoas, né? A gente pode estar passando aí pra frente para outras 3 pessoas. E a ideia desse vídeo aqui não é causar pânico, a gente não precisa de pânico nesse momento, pânico não leva a nada, né? O pânico só piora, na verdade. O que a gente precisa, na verdade, nesse momento é respeito. A gente precisa de consciência, precisa de respeito pelo próximo, respeito pelos profissionais e também um pacto coletivo, né, de saúde para garantir que todo mundo que precise de hospital tenha hospital quando precisar, se precisar. E aí, trazendo o problema um pouco aqui para a Alemanha de volta, né, porque é isso que vocês perguntam bastante para nós aqui no Instagram e no YouTube também. Apesar da gravidade do problema, a gente não vê aí, em geral, claro, né? Obviamente eu tô generalizando aqui, a gente não vê assim um pânico generalizado, nem nada assim. As pessoas parecem, na verdade, que elas estão calmamente deixando cair a ficha do tamanho do problema e da nossa responsabilidade, né? Do nosso papel dentro disso tudo. E tá todo mundo percebendo junto também que agora é a hora de tomar atitudes drásticas para que a gente não chegue aqui na Alemanha no mesmo nível de desastre que a gente tá tendo na Itália no momento. Então, como eu disse, né? Desde sexta-feira as coisas têm mudado muito, de lá para cá a Frau Merkel, né, a chanceler aqui da Alemanha, o presidente Steinmeier e o ministro da Saúde, por exemplo, eles foram a público pedir justamente isso, que as pessoas não entrem em pânico, mas que elas se isolem sempre que possível, fiquem em casa e não saiam mais aí num período indeterminado de certa forma, mas assim, por enquanto a gente não é obrigado a ficar em casa, tá? Aqui na Alemanha, no momento que eu tô falando isso pode mudar a qualquer momento, mas aqui hoje, vamos ver aqui que dia é hoje. Já esqueci. Hoje é dia 17, 3 da tarde que eu tô gravando isso. A gente não é obrigado a ficar em casa ainda, né? Só é recomendado que sempre que possível a gente fique, né? Ainda não tá aquela situação que não tem absolutamente ninguém na rua e que as pessoas realmente estão trancadas em casa em quarentena, mas a recomendação é essa e eu tô achando bem simpático que realmente não tem ninguém na rua. As pessoas não estão saindo mais, as pessoas realmente estão com a sua consciência daquilo que a gente tem que fazer para proteger os mais frágeis. Então, por exemplo, desde sexta-feira, dia 13, agora, essa última sexta-feira, a gente tem aí uma série de novas regras aqui na Alemanha, que eu vou falar agora, mas assim, não dá para levar muito em conta, porque como eu disse, elas estão mudando toda hora, né? Então, na descrição aqui do vídeo, eu vou colocar o link tanto para o Ministério da Saúde aqui da Alemanha, quanto também para o órgão de turismo aqui de Berlim, que eles têm lá as informações bem atualizadas sobre tudo, né? Mas assim, para vocês terem uma ideia do que está acontecendo aqui agora, no momento, em geral, na Alemanha inteira, nenhum museu abre mais. Todas as instituições culturais, bibliotecas, casas de concerto, cinemas, serviços religiosos, baladas, bares, academias e bordéis devem permanecer fechados até segunda ordem. Nenhum evento público ou privado com mais de 50 pessoas pode acontecer, né? Uma semana atrás eles tinham cancelado eventos com 1000 pessoas, agora a gente já está em eventos com 50 pessoas, também não pode. A maior parte desses locais, né, dessas festas, desses bares e tudo mais, está sendo dito que vai ficar fechado até o dia 19 de abril, mas todo mundo tem falado em pelo menos dia 19 de abril, né? Pode muito bem ser que esse prazo se estenda se for necessário. E também esse ano, em 2020, a gente não vai ter aqui em Berlim o Carnaval das Culturas, nem o Maifest, que são basicamente os maiores festivais berlinenses que a gente tem aqui durante o verão, né? Então, praticamente tudo está sendo cancelado, tudo está fechado e a gente tem aí uma perspectiva de ficar pelo menos um mês assim. Então, assim, eu terminei de escrever esse roteiro aqui ontem à tarde e ontem à noite algumas coisas já tinham mudado, tá? Mas, no momento, os restaurantes aqui, principalmente em Berlim, né? As regras elas mudam bastante de estado para estado, mas em Berlim os restaurantes podem continuar abertos, desde que tenha um espaço de 1,5 metro entre cada uma das mesas. E os restaurantes todos têm que fechar às 6 da tarde. Não pode passar desse horário. Mas eu sei que em outros estados aqui da Alemanha já tem até ordem para não abrir restaurante para as pessoas sentarem, né? Não pode ter serviço no restaurante mais, as pessoas só podem pegar para levar, né? Só pode pegar takeaway e ir embora e retirar a comida ali na hora. Só isso. Mas o ministro da Saúde aqui da Alemanha, ele já deixou bem claro que todos os supermercados, farmácias, bancos e postos de gasolina devem permanecer abertos, né? Ou seja, todos os serviços, aqueles de base mesmo, os serviços básicos têm que continuar funcionando. Obviamente os hospitais também, né? Os serviços de saúde também. Mas esse tipo de comércio vai seguir funcionando para as cidades continuarem, né, fluindo, as pessoas precisam de coisas. E ontem, no dia 16 de março, a gente teve as principais mudanças, né? Pela manhã, às 8 horas da manhã, a Alemanha tinha fechado todas as fronteiras por terra com Dinamarca, Luxemburgo, França, Áustria e Suíça, mas à noite teve um Skype, né, um encontro online aí dos líderes aqui da Europa, e eles decidiram, na verdade, que eles vão fechar tudo, né? Vão fechar toda a fronteira por 30 dias, né? Ou seja, a
partir de agora, ninguém entra, ninguém sai da Europa. Aqui em Berlim, uma das coisas que estão relativamente normais ainda é o transporte público, né? O transporte público ele segue funcionando, ele está bem reduzido, faz alguns dias já. E a diferença principal é que agora nos ônibus tem toda uma proteção para o motorista, né? A porta da frente não abre mais e tem um monte de cordinhas, assim, um monte de plásticos dizendo para não chegar perto dos motoristas, para não expor eles a riscos. Então agora a gente não compra mais o ticket do ônibus diretamente dentro do ônibus, tem que comprar ou online ou nas lojinhas de ticket, né, nas máquinas de ticket nas estações. E fora isso, o transporte segue mais ou menos normal, né? Claro, tá bem reduzido, como eu falei antes. E a partir agora do início dessa semana, a gente tem uma outra mudança bem drástica também, porque a gente não vai mais ter aula aqui na Alemanha, né? Todas as escolas, universidades, qualquer tipo de aula, elas foram todas canceladas até depois da Páscoa. Normalmente aqui na Alemanha tem as férias de Páscoa, né, para os estudantes, então eles resolveram que vão fechar todas as instituições de ensino até a volta dessas férias, pelo menos, né? Então vamos ver como vai ser. E a ideia com isso também é fazer com que as crianças obrigatoriamente fiquem em casa. E aí os pais não vão ter o que fazer muito bem com essas crianças, porque as creches vão fechar também. E a ideia é que com isso os pais acabem se forçando mais a ficar em casa também, né? A fazer mais negociações melhores com os chefes e tudo mais, para que todo mundo possa ficar em casa, tanto trabalhando, ou quem não tem como trabalhar de casa, que fique em casa, mesmo que sem fazer nada, né? Infelizmente é assim que as coisas têm que ser no momento que a gente tem essa propagação tão grande da doença, né? E felizmente aqui na Alemanha o governo vai ajudar muito as pessoas que estão sem trabalho no momento, né? Eles já falaram que vão oferecer empréstimo para algumas pessoas, né? Principalmente para pessoas que perderam todo o trabalho durante esse período. Então vai ter reparações para a maior parte das pessoas. Então no momento aqui a melhor coisa a se fazer é ficar em casa, né? Eu sei que isso não é a realidade do Brasil necessariamente, por isso que eu tô dizendo, quem pode ficar em casa, que fique, por favor. E aí a pergunta de 1 milhão de euros que a gente recebe diariamente, várias vezes por dia, no Instagram e no YouTube, e em todas as nossas outras mídias, por e-mail, em todos os lugares, tem uma viagem marcada, devo cancelar? E aí assim, gente, sendo total honestona aqui, sim, você deve cancelar a sua viagem. Eu não viajaria e realmente não viajarei. A gente tinha uma viagem planejada para esse final de semana agora, e a gente não vai mais, a gente cancelou tudo e não vai rolar. E assim, viajar durante uma pandemia não é prudente, né? Primeiro que tu vai te expor aí ao risco da doença em si, tu vai te expor a risco de todo tipo de perrengue, né? A qualquer momento aí as fronteiras estão sendo fechadas, tem várias coisas acontecendo. Tudo aqui em Berlim tá fechado, né? Ontem ainda a torre da TV estava aberta, agora já não tá mais, né? Já fechou também. A última coisa turística que tem aberta aqui em Berlim, que eu saiba, é o zoológico no momento. Então assim, não seria uma viagem agradável de qualquer forma. E viajar durante uma pandemia faz com que tu seja parte do problema, né? Tu vai estar aí pegando o vírus potencialmente e espalhando o vírus pra lá e pra cá, né? Levando o vírus pra passear pelo mundo. Isso não é legal, né? Então assim, se você puder, cancele sua viagem. Se for melhor pra você, adie. Mas adie assim, lá pro final do ano, lá pra setembro, outubro. Porque a gente não sabe até quando vai ser essa situação. Então, euzinha, cancelaria a minha viagem, independente do destino, né? Mesmo que seja mesmo que eu morasse em São Paulo e quisesse ir pra Santos, mesmo que eu morasse em, sei lá, Porto Alegre e quisesse ir pro Rio de Janeiro, não é o momento de viajar, gente. E se por acaso a tua viagem fosse aqui pra Europa, não tem nem muito por que se preocupar mais com essa decisão, porque essa decisão já tá tomada, né? Como eu falei antes, a partir de ontem, toda a fronteira aqui da Europa está fechada e ninguém entra e ninguém sai, né? Então, mesmo se a tua viagem fosse para a Europa, não tem mais o que fazer. Vai ser cancelada ou vai ser adiada, né? Dependendo aí da tua disposição, dependendo do que tu pode fazer da vida, né? Então, assim, nos próximos 30 dias, ninguém vai fazer turismo aqui na Europa e não há nada que a gente possa fazer sobre isso. Uma coisa que eu sinto que não está muito clara ainda, e que eu acho que ajuda bastante na confusão das pessoas, é o fato de que a gente pode ter o vírus dentro da gente e não ter sintomas, né? A gente não sabe que a gente tem o vírus, a gente está só passando ele para frente. E eu acho muito importante que a gente tenha o entendimento que eu não ser contaminada significa que várias outras pessoas não vão ser contaminadas também, né? Essa é a ideia. É esse o cuidado que a gente tem que tomar agora. Eu, pessoalmente, sou jovem, eu sou saudável, mas eu posso estar carregando um vírus que eu vou passar involuntariamente, né, sem querer, para uma pessoa idosa, para uma pessoa que tenha saúde fragilizada, né? Uma pessoa que tenha problemas pulmonares, ou uma pessoa que tenha, por exemplo, leucemia ou algum outro problema de imunidade baixa, que essa pessoa pode sim morrer. Os idosos podem morrer por minha causa, as pessoas de imunidade baixa podem morrer por minha causa. E euzinha, Elissa, não estou disposta a viver com a culpa de saber que um dia eu matei alguém por tabela, né? Então assim, calma lá, pessoal, vamos segurar esse vírus aí
o quanto a gente puder, né? Mas aí, caso tu não esteja convencido ainda que a gente tem que proteger os mais frágeis, proteger os mais velhos, né? Hashtag proteja a vovó, ou caso tu não se importe mesmo, né? Pode acontecer, eu trago aqui algumas outras informações, né? Por exemplo, na Itália, as coisas elas saíram de controle tanto, num nível tão grave, que não tem hospital para todo mundo mais, correto? Eles estão decidindo lá quem vive e quem morre, porque não tem mais onde colocar gente dentro dos hospitais. Mas mesmo antes de ficar tão grave, logo no começo, quando as coisas saíram de controle, eles tiveram que cancelar cirurgias eletivas, por exemplo, né, cirurgias que não eram emergenciais, e eles acabaram ocupando todos os leitos com pessoas com o vírus, né, pessoas realmente muito mal de coronavírus. Isso significa que você, por exemplo, pode muito bem se acidentar de carro lá na Itália e você vai precisar de um leito de UTI e não vai ter, porque todos os leitos de UTI estão ocupados no momento. Então, mesmo que tu ache que esse vírus não pode de forma alguma afetar a tua vida, porque não importa, tu é jovem, saudável, todos os teus avós já morreram, pode sim afetar a sua vida de uma forma ou de outra. Mas, mais uma vez, não significa que é hora de entrar em pânico. Como eu disse antes, o pânico não ajuda em nada, o pânico só atrapalha. Então, como eu comentei já várias vezes nesse vídeo, agora é hora de ter respeito, né? Respeito pelas pessoas mais velhas, respeito pelas pessoas de saúde mais frágeis, que podem sim morrer ou viver por nossa causa. A gente tem que ter respeito pelos profissionais de saúde que estão lá se esgualepando para tentar salvar a vida de todo mundo. A gente tem que ter respeito pelo trabalho dos pesquisadores, né? Por exemplo, a gente já tem até no Brasil aí as brasileiras que conseguiram sequenciar o genoma do vírus. É hora de lembrar de investimentos aí na área da pesquisa, na área da saúde. E é hora de lembrar também que provavelmente o SUS vai salvar o Brasil nesse momento, né? É hora de ter respeito pelo SUS também. Caso tu esteja se perguntando, aqui na Alemanha a gente tem praticamente aí uma saúde universal, né? É um tópico muito complexo que eu não vou entrar muito aqui, né? De como funciona a saúde da Alemanha, mas é praticamente uma saúde universal e ela é praticamente toda organizada pelo governo, né? Lógico que a gente tem aí coisas privadas também, mas nesse momento todo mundo que precisa de ajuda está tendo ajuda e esse plano de saúde universal que praticamente todo mundo tem aqui na Alemanha está cobrindo sim os testes do corona e está cobrindo também as hospitalizações de todo mundo que precisa. E aí praticamente num último tópico aqui, pra gente que já está vivendo há umas boas semanas aí esse pânico do coronavírus, vale lembrar também do pânico do supermercado, né? E aí o meu conselho vai ser mais ou menos igual a todo o resto desse vídeo, que é tenha o respeito, né? Não precisa ir no supermercado comprar todo o estoque de tudo que tu vê pela frente só porque tu pode fazer isso. A gente tem que lembrar também das pessoas que não podem fazer isso, das pessoas que não têm esse dinheiro ali na hora para comprar 58 mil pacotes de papel higiênico e 12 pallets de massa, um macarrão para guardar em casa. A gente tem que lembrar dos velhinhos que vão lá semanalmente comprar as coisinhas deles e não podem simplesmente estocar um monte de coisa dentro de casa. A gente não precisa estocar um monte de coisa dentro de casa. Aqui na Alemanha, por exemplo, a recomendação é que a gente tenha coisas para sobreviver pelo menos 2 semanas sem ter que sair de casa. Esse é o tempo da quarentena, né? Não tem por que ter todo esse pânico. Mais uma vez, o pânico não ajuda em nada, só atrapalha. Lembre que se o apocalipse chegar, você não vai poder comer papel higiênico. Então eu resumo, meus queridos, esse não é um momento para pânico, esse é um momento para pensar no coletivo. Então assim, evite sair de casa sempre que possível. Eu sei que não é possível para todo mundo, como eu disse antes. Lave bem as mãos e não entre em pânico. E se tu estiver aqui em Berlim ou Brandemburgo e estiver apresentando os sintomas do coronavírus, não vá pro hospital, não vá presencialmente ao médico. A gente tem uma hotline, que eu vou deixar aqui o número. Liga pra lá e fala o que tá acontecendo contigo e eles vão te orientar da melhor forma possível, né? Eu sei que muita gente está exigindo aí que todo mundo fale sobre o coronavírus o tempo inteiro, né? Tem vários youtubers aí que estão falando só porque as pessoas querem que eles falem. E essa é a hora que o Alemanizando resolveu falar sobre isso também. A gente vai fazer no sábado uma live, então, para tirar as dúvidas do que ficou desse vídeo aqui, para dar também um update de como que estão sendo as coisas, né? Talvez até sábado muitas outras coisas tenham mudado, talvez até lá a gente já esteja realmente em total lockdown, né? Talvez a gente não possa mais sair de casa. Vamos ver o que vai acontecer. E o sábado é um dia muito especial, porque sábado, dia 21 de março, é o meu aniversário. E vai ser um aniversário muito louco, em quarentena. Só eu e o Rodrigo aqui em casa. A gente vai fazer provavelmente uma festa pelo Skype, não sei ainda. Mas aí a gente vai fazer uma live também para conversar com vocês e ver como que estão sendo as coisas aí no Brasil, aqui. Espero que até lá as coisas estejam melhores e não piores, mas vamos ver como que vai ser, né? Então espero que tenha gostado desse vídeo, espero que tenha sido útil, espero que você tenha entendido que você é responsável pela vida de alguém agora. E nunca foi tão fácil salvar uma vida. Beijo!